Então, vamos lá, né, a gnose. A gnose, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, de toda a literatura que eu já li sobre este assunto, a melhor de longe está no Brasil. Porque muito gosta-se, por exemplo, por um gosto pelo exotismo, de recorrer-se à França. Porque a França, claro, foi o berço do tradicionalismo católico moderno, né, com Dom Marcelo Lefebvre e tudo mais, sem, claro, confundir com a heresia tradicionalista já condenada, né, são 2 coisas muito distintas. Ainda assim, o que eu quero dizer é justamente que a França, por ter sido berço do tradicionalismo, muitos gostam de recorrer a ela e tudo mais, e eu sei disso. Porém, veja, eu falo francês, eu fiquei agora estou agora na Espanha, porém eu estava na França faz 2 semanas e li muito da literatura relacionada à França, relacionada à gnose sobretudo, que é um assunto que eu gosto muito, gosto demais, como um interesse meu realmente. Entretanto, não é isso, entende? A gnose não é algo tão amplo. Então, isso eu gostaria de esclarecer para vocês é que, lendo toda a literatura gnóstica, por assim dizer, dos críticos da gnose, claro, e também de alguns gnósticos de diversos idiomas, eu vejo que, tirando um pente fino, por exemplo, Etienne Cuvier, Jean Vacquier, nós podemos citar, né, os autores da França e tudo mais, os cadernos Baruel, por exemplo, que foi uma coletânea de cadernos, de que como se fossem, na realidade, revistas, durante um período de, se não me engano, 8 anos, em que vários autores, como já mencionado, Etienne Cuvier, Jean Vacquier, os mais conhecidos, eh, por exemplo, o Locke Zemmour também, que tratou muito sobre a Távola Redonda e sobre o Graal e a sua concepção gnóstica e tudo mais, né. Ou seja, todos esses autores, eles numa periodicidade, se não me engano, trimestral, comentavam então alguns temas contemporâneos e passados, sempre com a ótica, com foco na gnose, ou seja, de destrinchar a gnose. E só que eu vejo que no Brasil, tirando uma conclusão, né, para colocando, por exemplo, e quando eu digo no Brasil, eu quero dizer o Orlando Fedeli, de fato, colocando a obra do Orlando Fedeli e colocando a obra dos estrangeiros, a obra do Orlando Fedeli é muito menor, porém é muito mais concisa e ele chega a uma conclusão superior. Então, eu tenho de antemão, gostaria de confessar para vocês que vejam, eu vi, eu vim e eu venci, né, como diziam os romanos, ou seja, depois de ter visto tudo que tem no estrangeiro, eu gostaria de dizer que, para timoneiro de vocês nessa jornada intelectual, de fato para guia, o manual ideal é o Antropoteísmo, a religião do homem, que é o livro do Orlando Fedeli, é a sua magnum opus a respeito da questão gnóstica. E as suas conferências, claro. Entretanto, este livro, em particular, que será a nosso guia, justamente porque foi de todo esse pente fino que eu passei, né, de todos esses livros que eu li, foi de longe o melhor, de longe mesmo. Então, não tem porquê eu dar para vocês algo por um gosto do exótico, não é, por gosto de citar o estrangeiro, eu dar algo que na realidade eu considero inferior na questão da definição do problema agnóstico. Porque, sendo bastante sincero, porém, quem chegou numa definição mais concisa, mais específica e mais agradável, né, sem ser exagerada, sem ser ampla por demasiado, foi o Orlando Fedeli. Então, eu gostaria de dizer para vocês que é isso, esse será o nosso guia principal e, claro, vou comentar outros autores, en passant, vou comentar quando for necessário, né, segundo as circunstâncias, porém, o fio, né, a linha de ouro tem que ser o Orlando Fedeli, porque na realidade é o melhor. E ele só não tem mais amplitude, porque justamente, diferentemente do Gustavo Corsão, que algumas das suas obras foram traduzidas, por exemplo, para o francês, e como diria o Gustavo Corsão, infelizmente, o português é o túmulo da linguagem humana, justamente porque nada repercute em português, mundialmente falando, ainda mais hoje em dia, tem que ser em inglês, por exemplo, e antigamente a língua franca, como já diz a própria palavra franca, né, era o francês. Então, infelizmente, por essa situação territorial, a gente pode dizer que por uma tragédia, que o francês, o e atualmente o inglês, como sendo as línguas francas, para que algo tivesse repercussão, teria que estar nesses idiomas, no passado. E hoje, que é o inglês, porém, o português foi a única coisa, de fato, que diminuiu o peso da obra de Orlando Fedeli, porque se tivesse escrito em qualquer outro idioma, praticamente, de, por exemplo, espanhol ou até o mesmo próprio italiano, teria mais repercussão no cenário acadêmico. E então, só que isso, claro, não é motivo válido, porque a amplitude, que é
o quantitativo não define o qualitativo. Ou seja, o qualitativo do Orlando Fedeli foi muito superior, apesar de uma baixa amplitude no que a gente toca, no que tange um cenário internacional. E tanto é assim que essa questão da gnose, por exemplo, ela hoje em dia quase não é mais abordada no estrangeiro. Aqui fora, quase não se fala mais disso. Por exemplo, o próprio Don Williamson, quando perguntado, ele não se lembrava da questão perennialista, da questão gnóstica. Porque isso, por exemplo, no que toca à França, isso foi algo que ocorreu quando o Rama Coomaraswamy foi professor no seminário de Econe, até que ele foi expulso logo nos primeiros anos. Porque se pensava que ele tinha uma boa intenção e depois viu-se que, na realidade, que ele era um perennialista infiltrado, enrostido, né? Ainda assim, isso é uma outra contenda que eu vou falar depois no episódio deste curso sobre o perennialismo, porém, antecipando já de antemão, o que eu quero dizer para vocês é isso, se é que vocês entenderam, ou seja, que essa é uma questão que já no estrangeiro não é mais desenvolvida, não é mais tocada praticamente, pelo menos não no meio tradicionalista. Agora, no Brasil, muito em virtude da virtude do Orlando Fedeli, da sua capacidade, sobretudo de definição, de clareza, e algo menos ensaístico e mais formal mesmo, ou seja, menos artigos esparsos, porém uma tese formal. Isso deu para ele uma capacidade, uma solidez que permite hoje em dia que alunos dele, por exemplo, pessoas que não são diretamente alunas dele, porém que gostam dele, que leram seu trabalho, continuem a confluir com ele e no Brasil, por exemplo, continuar a avançar com esse estudo que em França não é mais continuado, por exemplo. E não há mais tanto interesse, talvez um pouco do que eu li, por exemplo, com Eric Davis nos Estados Unidos, né? Num outro livro, 2 tomos muito interessantes, que seria sobre a cybergnose ou a tecnognose, e sobre a gnose e o LSD e esses movimentos com a mescalina que se deu, por exemplo, com aquele autor inglês muito conhecido que escreveu o Admirável Mundo Novo, né, o Aldous Huxley, só que nos seus primeiros livros, por exemplo, que ele defendia implicitamente o consumo da mescalina, que é uma droga parecida com a ayahuasca que tem efeitos alucinógenos próprios também semelhantes à LSD, né, que foi utilizada pelo Timothy Leary em grande parte nos Estados Unidos, justamente para induzir pessoas a um outro estado de consciência, para encontrar isso com a partícula divina e coisas assim. Então, eu posso dizer que, falando isso en passant, para citar alguns avanços neste tópico que se deram nos Estados Unidos, com sobretudo este autor, né, o Eric Davis e alguns outros. Porém, ainda assim, isso se deu num caráter muito mais historiográfico, num caráter muito mais sociológico, porém doutrinário, formalizante de uma doutrina, de modo que nós possamos condená-la e descobri-la onde quer que ela esteja emaranhada, né? Porque a gnose ela sempre está muito escondida, ela não é algo tão, por assim dizer, rasgado como o arianismo, por exemplo. Então, o que nós podemos aqui, e eu gosto de resumir aqui, dizer é que, muito em virtude do Orlando Fedeli, que por ter chego à melhor conclusão, que eu julgo a melhor conclusão, a melhor definição a respeito da gnose, que no Brasil, até hoje, estamos justamente tratando este assunto e desenvolvendo mais do que outros países, por incrível que pareça. Apesar de nós mesmos sempre temos essa síndrome de vira-lata e que não, porque o Brasil, né? Ainda assim, o único defeito da obra do Orlando Fedeli é que, de fato, é escrita em português, porque se fosse traduzida para o francês, teria muita mais amplitude e talvez seria muito mais. Ele teria conseguido, talvez, avançar com essa questão por mais tempo já no estrangeiro, né, para que continuasse sendo desenvolvida. Porém, como não foi o caso, vamos nos resignar à nossa insignificância e vamos ficar com o Orlando Fedeli aqui, justamente porque ele é o melhor, de fato. Porque, claro, é um defeito, eu digo por força de expressão, porque, claro, a língua portuguesa é uma língua belíssima, etc e tal. Só estou dizendo que, em função da nossa classe de acadêmicos não ser interessada em assuntos relevantes, mas apenas em pedagogia barata e tudo mais, o que acontece é que, somente por isso, por um vício nosso, que o Orlando Fedeli não foi tão apreciado quanto poderia, porém, ainda assim, naquilo que foi aproveitado, a gente pode chegar na conclusão que, e é por isso que eu julgo que ele será o melhor guia nessa viagem, né? Sobre a descoberta do que é a gnose, e nós podemos então concluir que eu concluo que depois de ter lido vários autores do estrangeiro, que em realidade
andei, 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 e no Brasil tinha a melhor resposta. O Orlando Fedeli será então esse nosso guia, e é isso que eu gostaria de deixar claro para vocês, espero que não tenha depois grandes surpresas. E quando for necessário, quando for conveniente, eu cito outros autores do estrangeiro. Apenas para dizer que autores do estrangeiro, eles muitas vezes falam, por exemplo, de uma gnose circunstanciada, ou seja, particularizada em artigos, como foram os Cadernos Barruel, tal teólogo, tal cineasta, tal autor de livros, tal literato, tal erudito, era agnóstico, ou era panteísta, ou era materialista, ou era isso, ou era aquilo. Enquanto que o Orlando Fedeli, por outro lado, ele trata muito mais da gnose enquanto um bloco identificável doutrinário ao longo da história, né? Então, por isso que ele é mais útil, porque ele é um conhecimento muito mais abrangente que permite, então, termos os instrumentos necessários para navegarmos neste rio kárstico que é a gnose, que ora aparece, ora desaparece, e assim, através desses instrumentos, conseguimos mantermos seguros até o porto da salvação, né? Sem nos enredarmos, seja num erro considerado de direita, como seria o peronismo, seja num erro considerado de esquerda, que seria, por exemplo, a New Age e todas as suas bifurcações, né, modernas. Então é isso, resumidamente é isso. Este será o guia, um approach que eu quero ter com vocês durante esse curso, dando os meios necessários para que vocês mesmos sozinhos consigam navegar e, quando for conveniente, tratar de particulares, né, particularizar um conhecimento geral, para que tratemos então não apenas de um esquema geral, porém de casuística. Porém, é isso. Resumidamente, este será o nosso guia, e essa é a razão pela qual ele será o nosso guia, e a razão pela qual eu julgo que ele seja superior aos outros autores estrangeiros, tanto em sua precisão, quanto então em sua utilidade pela mesma precisão, porque nos dá essa possibilidade de navegarmos com segurança em meio a tantas correntes nebulosas de doutrinas estranhas. Então, é isso. Essa é a primeira aula introdutória, e vamos para a próxima.